A gente está aqui no Galpão Bela Maré, na Nova Holanda, Maré, Rio de Janeiro, e eu queria convidar vocês a fazer uma visita à nossa exposição chamada O Nome que a gente dá às Coisas, que é a primeira exposição da Escola Livre de Artes da Maré, uma parceria entre o Observatório de Favelas, a Escola de Artes Visuais do Parque Lage e a Automática. Foram selecionados 25 artistas, coletivos ou representantes de coletivos da metrópole do Rio de Janeiro, oriundos de espaços periféricos e populares, e buscando também diversidade de sexualidade, gênero, étnico-racial e de território. Logo de entrada a gente tem duas instalações, né? Uma numa parte superior assim e a outra numa parte inferior. É interessante que eles trazem um recorte muito múltiplo assim, de poéticas e de materialidades em seus trabalhos. Então é uma exposição muito heterogênea na questão da linguagem. O Galpão Bela Maré tem vários usos. Durante as exposições a gente faz debates, workshops, etc e tal. Então normalmente tudo se mistura. Então a gente teve uma fala agora maravilhosa do Siddhartha Ribeiro. Muito obrigada. E o espaço está um pouco descaracterizado, no sentido de que tem um sofá no meio da sala de exposição, uns ventiladores, então a gente tem esse ruídozinho aqui de outros elementos na exposição. Esse trabalho ele é fruto das minhas andanças aqui na cidade do Rio de Janeiro e veio de uma visita que eu fiz no Instituto Pretos Novos. Nesse lugar eram jogados tanto os resíduos da população quanto esses corpos de negros que chegavam mortos vindos de África. Eu comecei a refletir muito sobre isso, né? Quanto esse chão que a gente pisa esconde por baixo, né, esses corpos, essas vidas que foram interrompidas. Então eu fiz esse tecido com essas silhuetas que para mim lembram esses corpos que eu vi no Instituto dos Pretos Novos, né? E todos os corpos de pretos que não só morreram com essa colonização, mas que morrem todos os dias. Eu moro aqui um tempo, desde 2012, 2013 na Maré. Comecei antes a ocupar alguns lugares aqui com meus trabalhos de pichação, grafite, enfim. E eu desenhava essa imagem aqui, mas essa questão com a madeira já vem já de um tempo, quando eu comecei a trabalhar com meu pai aqui no roer da madeira, que é uma coisa que eu aprendi com meu pai, a roer madeira com formão. Eu falo de território e de masculinidade. Eu também quis falar também nesse trabalho de fronteira, que está dividido, que eu moro hoje perto da fronteira, que tem uma fronteira invisível, né, que a gente tem aqui na Maré. O processo da Elan ajudou muito nessa questão de eu trazer uma coisa que eu já trabalhava antes, que foi uma memória, uma coisa que ficou da memória que eu tenho com meu pai, e eu trazer para o hoje, né? Eu me inscrevi no edital e todo o processo da escola ele se deu através de uma questão que era o nome que a gente dá às coisas e sobre território. E aí quando perpassou sobre território me surgiu questão de raça, questão de gênero, eu comecei a perceber também quais corpos e como esses corpos eles estavam sendo representados na cidade do Rio de Janeiro especificamente. E aí eu comecei a andar e comecei a verificar que alguns orelhões foram tirados da cidade. E aí surgiu uma coisa que ficou um pouco mais visível. Muitos lambes foram colados na cidade em postes de travestis que estavam se anunciando. Esses corpos eles são representados dentro da cidade de uma forma muito agressiva, justamente porque eles só podem ocupar esse espaço. E aí surgiu essa pesquisa que fala sobre o território. Essa se chama Anúncio Arcaico, justamente por conta dessas questões. E acho importante falar sobre o tempo e falar sobre, historicamente, essas questões que passam pelo tempo, que é o passado, por isso que um se chama Anúncio Arcaico.
e o outro se chama Anúncio Futuro. E aí eu gosto de falar que a gente está riscando o futuro, riscando no sentido que a gente está construindo coisas e escrevendo novas coisas sobre um papel que já está escrito. E o Anúncio Futuro justamente fala sobre alguns pontos que me atravessam e que atravessam a cidade do Rio de Janeiro, que precisam ser reconstituídos e precisam estar no futuro, obviamente. Vamos subir agora com o Lucas. Vem comigo. A gente está aqui num espaço especial do Galpão Bela Maré, que é onde tem a maquete da maré, uma parte da maré, né? E a gente tenta priorizar que esse espaço também, de uma certa forma, dialogue com o território, né? Então, acho que também tem essa simbologia do trabalho do Lucas estar aqui, como esses outros trabalhos que vocês vão ver aqui. Meus trabalhos passam muito por uma construção de ditados populares, expressões populares e, na verdade, expressões que estão muito no cotidiano nosso. Eu pensei muito no Salmo 91. É um salmo que meu avô guardava bastante na carteira, que era um salmo de proteção. Então eu fiz esse stencil de Tu Não Serás Atingido, e tem uma parte de trás também, que é o Ninguém Cairá. Então tem essa ressignificação do salmo também. Ao invés de ser 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, tu não serás atingido. Aí seria então, ninguém cairá e tu também não serás atingido. Nos stories do Instagram tem uma enquete, né, que as pessoas botam, me faça uma pergunta e eu te respondo. E aí, ao invés de eu responder sobre mim, né, as perguntas dos meus amigos, eu criei histórias para responder essas perguntas. Eu criei uma personagem, então agora é a Favelástica que responde essas perguntas, e dentro da Favelástica tem esse imaginário que seria todos esses personagens periféricos. Então a Favelástica funcionaria também como uma espécie de oráculo do imaginário favelado, né, com esses diversos pontos de vista sempre fictícios, né? E aí no final a ideia é criar talvez um site ou algum lugar que hospede todos esses contos, falando sobre a vida e sobre questões aleatórias.